Essa Casa Bonita, mas uma das recordações mais interessantes que eu tenho é que na época da ditadura o Castelo Branco passou por aqui e eu estava aqui e fiquei assim perplexo. Mas tinha o filho do Rubens, o Ricardo, que já era politizado desde pequenininho, passou o Castelo Branco, ele já dando uma vaia no Castelo Branco. Aí a gente segura, maluco, senão a gente apanha. Aí o Castelo Branco foi pedir a benção ao bispo lá, que deve ter feito muita coisa errada na sua vida em termos políticos. Uma das minhas diversões era ver as meninas levantar as saias, né? Porque eu não entendia muito de política. Aí o pessoal também descia, ia até a casa Thomas Jefferson e chegava lá, invariavelmente o pessoal tocava fogo naquele símbolo americano do imperialismo e voltava apanhando para cá. E eu vinha correndo também, né? E assim era a movimentação política de Brasília. De repente, também tinha os movimentos quando havia assim uma concentração muito grande, o pessoal ia até as esplanadas andando aqui até a rodoviária. E invariavelmente também apanhando, porque a polícia batia muito naquela época mesmo. E assim foi essa quadra maravilhosa que hoje eu estou vendo que tem poucas crianças, né? As crianças estão mais em casa do que na rua, né? Esse aqui ainda é o Colégio Elefante Branco. O nome de Elefante Branco, porque ele é muito grande e tal, e a estética é parecida. Eu acho que é isso, não me explicaram direito não. Mas olha que tristeza que fizeram, que até o desrespeito que se tem para um colégio público, né? Aqui, toda a classe média de Brasília da década de 60 vinha para cá estudar. Não existia colégio de bacana ou não bacana. Era esse colégio, o CIEM e o CEMAB em Taguatinga, que proporcionou que muitos de classe média baixa, ou até mesmo pobres, pudessem dar continuidade aos seus estudos e tornar a elite do Brasil. Tenho certeza que muitos médicos hoje aposentados, engenheiros e outros profissionais passaram por aqui. Eu não passei por aqui porque eu estudei no CIEM, que era um colégio alternativo, que foi fechado pela ditadura. Uma das questões mais interessantes que colocam para o político é que é muito difícil administrar o país. São as maiores lorotas que eu já vi em toda a minha vida. Administrar o país é a coisa mais tranquila do mundo. No fundo, é só administrar o orçamento. E receitas, tributos, despesa, nós decidimos politicamente para onde irão as despesas. Dívida interna simplesmente não existe, o câmbio simplesmente é livre. E o que você vai se preocupar realmente é discutir onde você vai gastar os recursos e investimento. Então, no Brasil, nós tínhamos esse modelo de gestão política que a ditadura suprimiu. Então, se você me perguntar o que a gente tem que fazer para voltar a ter um modelo também fácil de administrar, é simples. Basta voltar ao ordenamento jurídico que prevalecia antes da ditadura militar. Comprei esse aqui, você lembra? Olha só assim, cara, assim, já tem. Viu? É o seguinte. Falou. Obrigado. Sabe que Luciana, você é uma das poucas que me dá atenção. A gente sai na rua, o Zé Senhora está filmando primeiro mesmo. O pessoal xinga, não quer escutar. Acabamos de ser quase posto para fora do sindicato, mas depois porque os políticos estão desmoralizados. Eles estão desmoralizados porque eles sem vergonha, eles sabem que podem ficar. Infelizmente, é muito difícil dentro da ditadura. Eu vou precisar 160 horas. Isso, 160 horas? É. Mas o que eu estou apostando? Eu sou professor universitário, estou botando os meus alunos para entrar. Como é que foi lá? Marco Aurélio, você há pouco me disse que acha que não vai ganhar a eleição. O que é que você está querendo então com essa campanha? Perdendo, não é perdendo, mas enfim, desconto do seu tempo, os recursos são muito pouco, mas está gastando. O que é que você realmente quer com essa campanha? É claro que eu até poderia sonhar em ser eleito, né? Mas pelas nossas discussões a gente já viu que o voto de cabresto no Brasil determina quem seriam os candidatos em potencial. E que eu não estou em nenhum cabresto específico. Mas eu fico me perguntando, mas qual é a grande motivação, que é essa pergunta recorrentemente feita a mim
pela população em geral. Mas a pergunta que eu gostaria de frisar é, no fundo, por que eu entrei nisso? Eu disse que eu estava entrando porque eu tenho um modelo na minha cabeça, esse modelo a gente já falou, e que esse modelo determina que a economia vai ficar estagnada por mais uns 20, 30 anos. E não vejo então saída para os meus filhos. Mas isso só não seria uma explicação. A explicação, no fundo, é porque tem que ter um componente de loucura minha aí. Quer dizer, é alguma porra louquice minha mesmo, no sentido de ser uma coisa totalmente subjetiva. Só que essa é uma desculpa que eu não posso expressar para a população, porque se a população vai dizer, vou votar em maluco, então tem um componente de loucura no sentido de Raul Seixas, né? Então tem um componente forte. Por que a gente faz determinadas coisas na nossa vida? É uma coisa da intuição, né? É uma coisa bem subjetiva. Essa é a melhor resposta que eu acho que para essa pergunta. Me diga uma coisa, você tem discutido, assim, eu tenho gravado, né? Muitas ideias importantíssimas. Isso não está lhe servindo também para clarear um pouco as suas próprias ideias? Ou não? Ou você já tem com elas? Não, com certeza, porque o que a gente confirma? A gente confirma o modelo que a gente discute, a gente tem confirmado. Eu acabei de dar o exemplo lá do Vó de Cabresto, que eu fui visitar a chefe do sindicato do taxista em Brasília, que é Dona Maria, e eu fui lá, eu quero o apoio de vocês. Ela foi curta e grossa para mim. Meu amigo, eu já fechei com a Arruda e o Arruda pediu para que eu levasse que o pessoal aqui votasse no Fraga. Ou seja, o Arruda vai distribuindo os candidatos deles nos acordos que ele vai fazendo em toda a cidade, né, de Brasília. Então, eu acho... Quer dizer, esse deputado pode até ser eleito sem propaganda. Não, claro. Muito pouca propaganda. Até a propaganda, na verdade, nem precisa, né? É um esquema que talvez seja mais o lado privado específico dele. Mas o ponto todo é que eu vou confirmando, então, os meus modelos. É claro, então, que eu tenho aprendido bastante coisa. Porque a melhor coisa é você testar o teu modelo e obter as respostas adequadas. Então, o que eu estou obtendo as respostas adequadas? Os poderosos, que são os caras do PFL, vão conseguir colocar na Câmara gente que vai fazer o serviço que interessa a FEBRABAN, a Fiesp ou os Buradores. Aí estava falando que o Lula, desses todos, realmente parece que é o melhor no sentido de ter contribuído para a melhoria de vida dos pobres, e ele está colhendo os frutos, né? Mas eu até vejo que vai ser impossível aparecer um candidato que venha a suplantar o Lula em função desse currículo. O Alckmin, eu não votaria jamais pelas pessoas que estão acopladas a ele. Tem certos caras que aparecem na administração pública que são colocados pela estrutura de poder. Um deles, um dos mais importantes, o cara que foi secretário do Tesouro. Esse cara, eu trabalhei com ele lá na Presidência da República, fui demitido. Pela minha total ingenuidade, eu não entendia nada do poder. Mas a função dele era fazer medidas provisórias. Essa era a função específica dele. Ia mudar as leis para trazer os interesses privados dentro da legislação, tornar a bandidagem legal. Então o que é complicado na política são esses homens que aparecem e que vão realmente minar o nosso ordenamento jurídico. Aí fica complicado você ter alguma referência de luta, porque é tanta coisa que você tem que reconstruir, que o mais simples, no meu modo de entender, é voltar ao ordenamento jurídico antes da Revolução de 64. Com isso você resolveria todos os problemas. Boa tarde, Banco Central. Estou de volta aqui reafirmando meu compromisso de deputado eleito por, eleito todos os dias, cobrar posicionamento das autoridades do Banco Central. Eu tenho reafirmado que a pior política monetária é aquela que fixa juros e ao mesmo tempo indexa a dívida interna brasileira. Isso é cruel para o povo brasileiro, porque levam quase 160 bilhões de reais para os banqueiros e quem usufrui do sistema financeiro. O desafio aqui é qualquer um economista aí do Banco Central provar que você faz uma política monetária com juros e ao mesmo tempo indexa a dívida, e isso gera um equilíbrio no sistema econômico. Gera, na verdade, uma dívida que cresce cada dia. Por isso que os impostos têm que ser todos os dias aumentados e o povo brasileiro sofre. Sofre porque nenhuma empresa consegue pagar essa soma brutal de impostos que o sistema financeiro induz que o governo assim o faça, porque não quer rever a sua política de indexação. É cruel essa política de indexação. Por isso,
obrigação de qualquer deputado requisitar informações do Banco Central, convocar autoridades para explicar por que assim o faz. Hoje nós estamos vendo o cruel na economia brasileira, o cruel na política brasileira, que é o aparelhamento do setor público por sindicalistas, inclusive por entidades patronais. Todos nós sabemos que a FEBRABAN domina o Banco Central, domina o BNDES, a Fies. É assim, temos que retirar sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais do setor público brasileiro. Precisamos de profissionais que estejam dedicados ao povo brasileiro. Se vocês querem uma opção, contem comigo, Marco Bittencourt, 1254. 54, o ano em que Getúlio Vargas morreu. Voltarei aqui amanhã reafirmando a minha posição, que precisamos mudar a política para o povo brasileiro. Muito obrigado, até amanhã. Você tinha me perguntado o que eu vou fazer com esses livros, eu já li esses livros todos, né? Eu notei que a maior parte é de matemática e de economia, né? Principalmente economia. Não, mas eu tenho outros livros, o meu interesse maior agora são livros sobre Constituição. Que eu tinha que aprender de economia, eu já aprendi, agora é só refletir, porque na verdade isso é uma das grandes falhas do nosso sistema de educação, né? Você lê muito, inclusive os nossos intelectuais brasileiros, eles são eruditos, né? Lê muito, mas tem uma prática muito ruim, porque reflete pouco sobre os assuntos, né? Essa é a impressão que eu tenho. Tanto que se você perguntar para mim qual é o intelectual brasileiro, sei lá, eu lembro uma vez que o Raul Seixas falando pro Jô Soares, que ele estava com o John Lennon perguntou para ele, porra, quais são os intelectuais brasileiros? Ele falou, sei lá, acho que é o Café Filho, porque é um nome bacana que veio na cabeça dele. E eu tenho o mesmo sentimento. Mas a minha preocupação é com os meus livros, que eu estou a fim de doá-los. Só que as bibliotecas são cheias de burocracia no Brasil, né? Eu lembro que uma vez um americano especialista em bibliotecas, ele foi trabalhar para a UNB, aí cobraram dele que o pessoal estava roubando o livro demais, ele falou que bacana, é assim que deve ser, porque o livro está tendo utilidade. No Brasil não, faz uma série de restrições, então a minha preocupação é doar meus livros eu mesmo depois, se quiser consultá-los, não poder consultar na biblioteca. Então eu não sei muito bem o que eu faço com meus livros, não está ocupando um espaço que é valioso para mim, né, porque eu gostaria de estar aqui com alguns quadros, outras coisas mais, me desse uma certa tranquilidade. Pois é, nós precisamos realmente mudar essa política, essas leis brasileiras, porque no fundo, nós ainda vivemos o voto de cabresto. Você tem dois elementos para que realmente a gente possa ir para um sistema eleitoral que o povo possa participar efetivamente. Um é o voto distrital, nós temos que ter. E outro é o voto obrigatório. Não deve ter voto obrigatório, porque os grandes poderosos, eles já elegem os seus candidatos diretamente. Como é que eles fazem isso? Eles elegem diretamente porque quando os caras vão trabalhar para ele, tem o título eleitoral, tem o número, tem a zona, então eles conseguem mais ou menos mapear. É por isso que pessoas como Delfim Neto e outros poderosos são eleitos. Fazendo aqui uma campanha para deputado federal, mas eu já sei que eu estou fazendo papel de palhaço, porque nesse instante os poderosos já sabem que estão eleitos. Em Brasília são 8. Os 8 caras já sabem que eles estão eleitos. Mas o que a gente está fazendo aqui? Papel de palhaço. É claro que eu não estou fazendo aqui papel de palhaço. Eu quero levar a mensagem de que com esse voto de cabresto que nós temos, com essa legislação, não a legislação eleitoral apenas, mas vários itens constitucionais, legais, que estabelecem que o Brasil ainda não evoluiu. Por isso que eu sempre estou enfatizando que o Brasil precisa de muita liberdade, liberdade, liberdade. A liberdade, você tem que imaginá-la, que as leis têm que estar favorecendo o povo brasileiro. Se nós temos leis que garantem o voto de cabresto, que lei é essa? Que democracia é essa? Que liberdade é essa? Então o Brasil precisa de liberdade, mas eu já sei que eu estou fazendo um papel de palhaço. Mas como eu tenho outros objetivos, e um dos objetivos como professor é fazer política para os estudantes, então acho que nós podemos fazer um bom trabalho, divulgando as ideias e lutando realmente por um Brasil melhor e por um Brasil de quem está empenhado em mudar alguma coisa para nós brasileiros.